Direto da redação. Já está comigo aqui virtualmente nos estúdios o economista Ranulfo Vidigal, com quem eu converso a partir de agora. Ranulfo Vidigal, colunista do Portal Viu. Bom dia, Ranulfo. Bom dia, meu caro Roberto. Roberto, eu quero começar lhe parabenizando. Você tem andado aí nos top trends de audiência do Google, no Portal Viu, agora na Demais News. Quero parabenizar toda a equipe pelo capricho, né? E pelas matérias certeiras que têm gerado grande repercussão. Um outro exemplo, essa semana você disponibilizou o nosso artigo, onde eu cito o engenheiro e governador Leonel Brizola. Na segunda-feira esse artigo saiu no Portal Viu, na segunda à noite para terça-feira saiu no Monitor Mercantil Carioca, e a Associação de Engenheiros da Petrobras disponibilizou no seu site, dando grande repercussão. Então eu começo dando meus parabéns para você, meu caro. Muito obrigado, Ranulfo. Você é parte disso, toda a equipe aqui é parte disso. Ranulfo, você sabe que a carestia está muito grande, você tem tocado em seus artigos no Portal Viu, você sempre está se reportando a esses temas, sempre falando sobre esses temas, chamando atenção para isso. E esses preços, tudo indica que eles não vão arrefecer. E, contraditoriamente, os municípios, os governos estão com as burras cheias de dinheiro. Que contradição, que explica tamanha contradição, Ranulfo? Olha, Roberto, eu vou confirmar o que você acaba de dizer pelo seguinte. Hoje de manhã, alguns jornais de grande circulação de caráter nacional revelaram para nós que um simples teste PCR para identificar Covid, algumas farmácias estranhamente estão cobrando R$400. Eu vou repetir, R$400. Ora, R$400 é um mês de auxílio do governo para que as pessoas não passem fome, né? Dá um pouco a dimensão de como é que nós estamos fora de controle completamente. Por outro lado, você também tem razão de que essa inflação e que esta carestia acaba engordando o recurso, o dinheiro dos cofres do Poder Federal, dos estados e dos municípios, que também estão gordinhos e, às vezes, não estão devolvendo esse dinheiro para a população na forma de políticas públicas, né, Robert? Exato. O Ranulfo, outra coisa também que eu gostaria que você avaliasse é que ontem foi sancionado o orçamento da União Federal, governo, que prevê um gasto de acima de 4 trilhões. Separa lá 1,8 trilhão para pagamento de dívidas, acho que foi isso, mas é acima de 1 trilhão, eu me lembro pelo menos, para pagamento de juros da dívida ou de serviços da dívida. Separa para investimento 90 bilhões, pouco mais de 90 bilhões. Olha a discrepância. Mais de 1 trilhão para pagamento de juros da dívida e 90 milhões apenas em um ano, 2022, o ano eleitoral, para investimentos, um momento em que o país precisa de investimento, precisa de dinheiro circulando. E o que me estranha é que a arrecadação federal do governo, ela vai somar 1,87 trilhão e o governo está prevendo um gasto de 4 trilhão e pouco. Vamos aqui a reportagem, depois a gente desdobra o assunto. Vamos à reportagem aqui da Cariane Costa para a gente entender um pouquinho sobre essa arrecadação. Tá sem áudio, hein? Olha, nós estamos aqui com um problema aqui no áudio aqui. Vamos voltar a reportagem no início para soltar com áudio, por favor. Porque o áudio falhou. Vamos lá. Agora sim. arrecadação de tributos e impostos do governo federal bateu recorde histórico. 1 trilhão e 878 bilhões de reais foram arrecadados em 2021. É a maior arrecadação desde a série histórica que começou em 1995.
Os números divulgados nesta terça-feira pela Receita Federal mostram que a arrecadação federal cresceu mais de 17,3% de 2020 para 2021, isso já descontando a inflação do período. De acordo com o Fisco, só em dezembro do ano passado foram arrecadados 193 bilhões e 902 milhões de reais, 10% maior que dezembro de 2020. O secretário da Receita, Júlio César Vieira, afirmou que os números refletem uma sinalização de recuperação econômica. E esse aumento de arrecadação durante o exercício de 2021 é um processo de recuperação econômica que nós passamos aí por 2021 e nós temos já uma tendência pelos dados de janeiro de 2022, esse crescimento econômico, essa retomada do crescimento econômico, ele vai aumentar, será crescente durante o ano de 2022. Tiveram destaque na arrecadação COFINS e o PIS/PASEP, que subiram graças à alta dos preços dos combustíveis em 2021. Juntos, esses tributos apresentaram uma arrecadação de cerca de 36 bilhões de reais. Além disso, o IOF, o Imposto Cobrado sobre Operações Financeiras, também contribuiu para o resultado. De acordo com a Receita, o IOF acumulou 5 bilhões e meio de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. O Ranulfo, é só uma correção aqui, por quê? Aí aponta quanto arrecadou. Quanto foi arrecadado no ano passado e o governo agora projeta o orçamento para esse ano. Então, na verdade, o que o governo sancionou ontem, isso aí foi quanto o governo arrecadou em 2021. Então, essa ordem de 4 trilhões e pouco de gasto que o governo prevê para o ano que vem é sobre a arrecadação de 2022. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: o que o FMI está prevendo é desaceleração. O FMI prevê assim, um crescimento do PIB muito tímido para o Brasil, a gente nem sabe se isso vai se consumar. Você não acha que prever um gasto de 4 trilhão, quando a arrecadação de 2021, que já foi muito boa, bateu na casa acima de um pouco mais de 1 trilhão, é muito otimismo por parte do governo, não, Ranulfo? Desse 4,7 trilhões, meu caro Roberto, 1,7 a 1,8, você corretamente está vendo a questão da arrecadação de tributos, né? E o restante é giro da dívida, por um motivo muito simples. Todo mês, todo dia, o Banco Central vai ao mercado, vende títulos para poder se financiar. E ele tá trocando dívida antiga por dívida nova. E como ele tem que registrar isso contabilmente, daí esse número exagerado de 4,7. Mas a arrecadação efetiva vai ser em torno aí de 1,8 trilhões de reais, o que, aliás, já deveria haver um certo alívio para o contribuinte. Por exemplo, pessoas com R$2.000 de renda ou de aposentadoria pagam imposto de renda, Roberto. Isso é um absurdo. Ou seja, pagam uma alíquota de imposto de renda que não precisava. Se a tabela do imposto de renda já tivesse sido corrigida adequadamente pela inflação, esse valor mínimo já estaria praticamente em R$3.000, R$3.500. E este aposentado, esse assalariado de baixo poder aquisitivo, ele não estaria pagando imposto de renda. Portanto, o fisco, o leão, está cada vez mais agressivo em cima de nós e as políticas públicas estão aí muito débeis, né? Houve corte expressivo na educação, sabemos disso, houve corte para as universidades e houve corte também para serviços do Instituto Nacional da Seguridade Social. Portanto, é um Estado gordo que devia, nesse momento, devolver uma parte desta gordura para a sociedade. Você não acha, Roberto? Perfeitamente. Deveria já retribuir, porque esse que é o Ranulfo, é outro grande problema no Brasil, porque as pessoas acham que o Estado ele tem que arrecadar dinheiro e ficar montando em fortuna, igual o tio Patinhas, né? Quando o Estado ele tem que arrecadar dinheiro e distribuir renda, né?
aliviar o Sim. bolso cidadão comum, porque o que está acontecendo aqui é a carga tributária penalizando cada vez mais classe média e pobre, e protegendo e Perfeito. aliviando o andar de cima. Então é um dado. Muito. O Ranulfo, diga outra coisa digamos também assim, que nós estamos... é um Robin Hood às avessas, né? Exato. Outra coisa o que nós Robin estamos Hood assistindo... era aquele... Pois não? Pode falar. Que roubava dos ricos para dar O aos pobres. Robin Hood era aquele que estava na floresta defendendo os pobres, né? No Brasil, o imposto de renda é um Robin Hood às avessas. Exato. Ranulfo Vidigal, você também está assistindo, como eu estou assistindo, algumas cidades depreciando o serviço, arrecadando multados em muito dinheiro, mas o sistema de transporte em crise, como a cidade em que você está agora, aí em Campos dos Goytacazes, sistema de saúde completamente colapsado, sem médicos, sem testagem em massa. Estamos assistindo isso em Campos, São João da Barra, até em Macaé. Há aqui relatos de pessoas que não conseguem testagem em massa. Ranulfo, o que está havendo? Aumentou a arrecadação, é muito dinheiro e os serviços se precarizando, Ranulfo. No caso específico da cidade de Campos, Roberto, eu diria que um calcanhar de Aquiles da atual administração é essa questão do sistema de transporte. Você é testemunha de que a área central da cidade, por exemplo, mais parece hoje um cemitério de lojas. É muita gente tentando alugar ou tentando vender seu imóvel. E como o transporte é muito caótico, muito carente, as pessoas não conseguem chegar a contento e com rapidez, segurança e conforto onde querem ir. Essa questão atrapalha muito a circulação da riqueza nas cidades, em especial no município de Campos, onde, por sinal, já está se tentando voltar a um modelo que funcionava no governo anterior. Ao longo da campanha, prometeu-se que ia se mudar tudo e modernizar, ia ficar uma maravilha, e agora a solução que está sendo encontrada é voltar ao modelo que estava tomando conta da situação no governo anterior. Portanto, criticou no passado e parece que vai voltar ao que era o passado. Sem resolver essa situação concreta do transporte, a circulação da riqueza, a circulação da renda, a capacidade de ter oportunidades produtivas fica muito debilitada. Isso é uma questão fundamental. Tanto é assim que alguns estudiosos lá na Universidade de São Paulo já disseram que o transporte é tão importante, mas tão importante para a cidade, que ele deveria ser gratuito. Ele deveria ser financiado com recursos públicos e ser gratuito para que as pessoas não tivessem dificuldade de ir trabalhar, de ir estudar, de ir à igreja, de ir ao cinema, de ir ao shopping, como bem entendessem. Portanto, essa é uma questão que as cidades vão ter que resolver. Eu, recentemente, estive no município do Espírito Santo de Vila Velha e perguntei aos parentes de lá por que o sistema de transporte lá funcionava normalmente. E ele disse, olha, aqui não teve problema nenhum. O sistema funciona, não existe nenhuma briga entre van e ônibus, está tudo direitinho. Caiu a demanda, mas o sistema se manteve, porque ele está em equilíbrio. Em nossas cidades do Norte Fluminense, essa situação não está em equilíbrio. O sistema de transporte está completamente colapsado e a população sofrendo, meu caro Roberto. Exatamente. E o mais recente episódio foi pneus incendiados nas ruas da área central de Campos. Esses donos de vans permissionários protestando porque estão proibidos de circular em linhas que são exclusivas de ônibus, estão proibidos por decisão judicial. E a prefeitura não consegue questionar, não consegue regularizar o funcionamento desse sistema. E a única cidade aqui no estado do Rio de Janeiro que tem transporte gratuito para a sua população é Maricá, na região oceânica do Rio de Janeiro, né? Então é a única cidade que a gente tem notícia aqui. Ranulfo Vidigal, querido, muito obrigado aqui pela sua participação, economista e aqui do Portal Viu. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Parabenizo você por lembrar do Tom Jobim no dia de hoje. Um abraço fraterno para todos. Muito obrigado, Ranulfo.